Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. A palavra do Senhor diz o seguinte: boa noite. Tá boa, né? Presença do Pai sempre tá boa. A palavra do Senhor diz o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso tema nessa noite é: mas deixem-se encher. E tem uma tradução desse texto que vai dizer o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à dissolução, mas encham-se do Espírito Santo. E essa não é uma tradução incorreta, pelo amor de Deus, não entenda isso. Mas assassinando um pouquinho o português, e se tem algum professor de português aqui, me perdoe esse assassinato que eu vou cometer agora. Mas o mais certo, o ideal, a tradução ideal para esse texto é: mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Porque quando eu falo enchei-vos, dá a impressão, e não é isso que o texto quer dizer, mas dá a impressão de que eu mesmo pego e eu mesmo me encho. E não é assim que funciona. Porque eu não tenho controle nenhum sobre Deus. Eu não posso controlar o Senhor, eu não posso controlar o Espírito Santo. E como diz a canção baseada no texto, eu abro a casa. E Ele entra. E Ele enche. Amém? Se você quiser falar amém, glória a Deus, no meio da palavra, você fica à vontade, tá? Porque é tão gostoso, gente. Tão gostoso quando você está entendendo, você fala amém, aleluia, glória a Deus. Tem gente que fica meio com medo, será que vão brigar com que não tem essa não, que ninguém briga com ninguém não, viu? Se a glória é para Deus, meu amigo, manda bala. Mas quando nós vamos para a ideia do deixem-se encher, eu abro espaço para que Ele tome o espaço. Eu dou o meu coração, eu dou a minha vida, eu dou os meus pensamentos, eu dou quem eu sou, para que Ele entre e Ele tome o espaço. Ele é quem enche. Eu não me encho do Espírito, o Espírito Santo que pode me encher. Amém? E Ele pode te encher em nome de Jesus, amém? Porque ser cheio do Espírito não é para a liderança da igreja. E às vezes a gente tem essa ideia de que pastores devem ser cheios do Espírito Santo, de que ministros devem ser cheios do Espírito Santo, de que intercessores devem ser cheios do Espírito Santo. Não, a Bíblia diz, e lá em Joel capítulo 2 está escrito que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E desde o mais jovem até o mais velho, todos podem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Essa não é uma questão de idade, não é uma questão de tempo de evangelho, e não é uma questão de cargos. É uma questão de disponibilidade. Eu me disponho a ser cheio do Espírito Santo. Você se dispõe a ser cheio do Espírito Santo. Não existe um Espírito Santo Kids que vai encher as crianças, um Espírito Santo Teen que vai encher os adolescentes e os jovens, e um Espírito Santo maduro que vai encher os mais velhos. Até porque eu ia querer estar no Teen ainda, mas não ia dar certo. Existe um Espírito que enche a igreja, que a capacita, que enche, que habilita a igreja. Quando Paulo está falando com os Efésios, ele vai fazer uma analogia meio complicada em primeiro momento. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo.
É interessante, é bem gostoso olhar para isso, porque aquele que se embriaga, que bebe, que toma todas, ele perde o controle das suas atitudes, ele perde o controle do seu próprio corpo, ele perde o controle dos seus pensamentos, ele perde o controle das suas habilidades. De manhã eu falei, na ministração da manhã, eu falei que sexta-feira eu estava aqui esperando o pessoal na troca de turno da oração, e passou aqui em frente à igreja um rapaz, era por volta de 2 horas da manhã, aqui na lateral da igreja, mas ele estava tão bêbado, mas tão bêbado que ele não estava conseguindo andar. Quando eu saí daqui da igreja, ele estava caído aqui na rua de trás. Eu parei o carro, não é comum para mim parar o carro, ainda mais nesses horários, foi o Espírito Santo que me tocou. Eu fui tentar acordar ele, irmão. Mas não foi acordar igual a gente acorda no encontro, amadinho, queridinho. Eu sacudia ele e ele não acordava. A ponto de eu ter que ir no batalhão da polícia militar ali pedir ajuda. Ele estava machucado, ele estava ferido. No momento que ele acordou, com certeza ele estava se sentindo humilhado. Ele estava sujo. Ele estava deitado num lugar sujo. E é isso que a bebida faz com quem está bêbado. Ele fere a família. Agora vamos falar sobre encher-se do Espírito. Porque quando nós nos enchemos do Espírito, eu entrego o controle das minhas atitudes para o Espírito Santo de Deus. Então eu não tenho mais controle sobre elas. Eu entrego os meus pensamentos para o Espírito Santo de Deus. E a partir daí os meus pensamentos não são mais meus, mas são os pensamentos de Jesus. É aí que entra o texto que nós temos a mente de Cristo. É quando nós estamos cheios a ponto de pensar nas coisas do alto e não ter tempo de pensar no pecado. E aí, a humilhação que a bebida leva, ela traz para a gente, o Espírito traz para a gente a alegria, a vida plena. Ao invés da humilhação, traz honra. E a ferida e a dor que a bebida causa na família, no caso de ser cheio do Espírito, traz cura para casa. Então quando Paulo faz essa analogia, ele está fazendo uma analogia muito certa, porque as duas coisas em teoria se parecem muito, mas os seus resultados são completamente diferentes. É interessante, meu irmão, porque o Espírito de Deus sempre encheu pessoas. E você que já tem um tempo de caminhada cristã, você vai ver que no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele enchia pessoas determinadas. Mas a profecia era que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Jesus disse, falando do que Isaías escreveu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. A palavra de Deus diz sobre Gideão, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com toque de trombeta convocou os abiesritas para segui-lo. O próprio Deus falou sobre Josué, chame Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Davi se prostrou, e o ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Ser cheio do Espírito, quando o Espírito nos enche, ele nos enche com propósitos, ele nos enche com intenções. Quando nós declaramos, Senhor me enche, quando nós oramos e dizemos, Senhor, eu quero ser cheio da Tua glória, o Senhor quer nos encher não apenas de poder, mas de propósito. O Senhor quer nos dar direções, o Senhor quer nos dar capacitações, mas essas capacitações, elas precisam ser seguidas de atitudes. A palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 18,14, ele, está falando sobre Davi,
tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. É interessante porque Davi já tinha sido ungido rei. O Espírito do Senhor já tinha se apoderado de Davi. Davi era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele partiu para atitudes. E é assim que o Senhor nos deseja. Porque muitas vezes as pessoas pensam que ser cheio do Espírito é entrar somente dentro do quarto e orar, jejuar, buscar, e não entrar em atitude. Meu irmão, o começo é esse: a gente entra dentro do quarto, a gente lê a palavra, a gente ora, a gente jejua, a gente sai do quarto. E a gente sai do quarto cheio do poder de Deus. Amém? Agora, meu irmão, mais do que pedir, ser cheio está ligado à obediência. Porque aquele que obedece sempre está cheio, sempre está pronto. Se o Senhor precisar de um profeta hoje, aonde ele vai achar? Eu respondo para você em mim. E essa deveria ser a resposta da igreja. Aleluia. Porque se eu não estiver nos ambientes que precisa-se de um profeta, por que o Senhor vai me encher? Me deixar encher está mais ligado a agir do que a somente pedir. Por isso eu quero entrar com você num texto em que para mim, para minha cabeça, para minha mente humana, e eu sou um pouquinho devagar para entender as coisas, demorou muito para fazer sentido sobre ser cheio do Espírito. Mas abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo. A palavra do Senhor diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meu irmão, esse é o texto da pesca maravilhosa. Jesus está sendo comprimido por uma multidão e Jesus está começando seu ministério. Perceba que nós estamos falando de Lucas capítulo 5. E as pessoas, Jesus ainda não tinha elegido sequer os seus 12. E as pessoas começam a comprimir Jesus. Jesus olha para a praia, vê 2 barcos, sobe em um e fala: me afasta um pouco, só para eu poder pregar. É aqui que eu olho, e você sabe que eu gosto de ver a cena. E eu vejo Pedro abaixado, costurando a rede, lavando a rede, e ouvindo o que Jesus tinha para falar. E prestando atenção no que Jesus falava. Ele não sabia quem era Jesus. Podia até ter ouvido um boato de quem era Jesus.
Mas ele só estava lavando rede. Ele só estava se preparando para no outro dia voltar a trabalhar. Jesus se levanta, termina a pregação, dá a bênção apostólica, diz vamos embora, dá uma passagem, fazendo a analogia da igreja de hoje, dá uma passadinha na cantina, chega para Pedro e fala, Pedro, entra no barco e vai para um lugar mais fundo. Meu irmão, minha irmã, novos níveis de relacionamento com Deus exige sairmos da nossa zona de conforto. Por isso a gente precisa ter em mente o seguinte: nós precisamos obedecer, mesmo que os ambientes sejam desconhecidos. Pedro pescou a noite inteira, Pedro e os seus amigos, no ambiente conhecido. E o Senhor diz para ele, vai para onde as águas são mais fundas. Vai para o desconhecido. Você vai entrar em outro campo agora. Meu irmão, minha irmã, tem muita gente reclamando das situações da vida. Tem muita gente reclamando dos problemas que tem passado. E deixa eu te falar uma coisa e guarda isso no teu coração e já pega isso para você em nome de Jesus. É o Senhor te colocando num novo nível. Enquanto você não entender isso, você vai continuar nessa. Porque você precisa entender que o Senhor está te trazendo para um novo nível de intimidade, para um novo nível de sobrenatural. Quando você entender, aceitar e falar, Senhor, eis-me aqui, é aí que você sai desse problema. Amém? Meu irmão, todos os grandes homens da Bíblia passaram pelo deserto. E eu creio que você não se sente maior do que Jesus. E Jesus se apaixonou tanto pelos 40 dias no deserto que ele se colocava em lugares desertos para orar. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos enche, e quando Ele nos enche, Ele nos coloca em lugares desconhecidos. Hoje eu estava ouvindo um testemunho, eu não me lembro o país, minha sogra que estava contando, então eu não estava prestando muita atenção. Brincadeiras à parte, ela estava contando o testemunho de um pastor, pregando o evangelho numa nação que não podia pregar. E ele pregava, a polícia encontrava ele, levava ele para a prisão, sentava o sarrafo, batia nele, ele voltava para casa, melhorava um pouquinho, saía para pregar o evangelho, ele ia para a prisão, apanhava dentro da prisão, mandavam ele para casa, ele melhorava um pouquinho, voltava para pregar o evangelho, e aí ele ia preso de novo, até o dia que ele entendeu, meu campo missionário é dentro da cadeia. Ele pregava na rua, ele era preso, ele pregava dentro da prisão, eles soltavam porque ele estava ganhando muita gente para Jesus, ele ia para a rua, ele voltava para a prisão. Será que o Senhor não está te colocando com esse problema para que você seja o único que vai conseguir entrar naquele lugar? Será que você não é Moisés dentro de um hospital? Senhor, eu não aguento mais esse câncer consumindo a minha vida. Será que você não é Moisés para entrar lá dentro? Porque eu não posso entrar porque as pessoas estão em risco de morte. Porque outros não podem entrar e você lá pode ser um profeta, uma profetisa do Senhor. Eu sei que eu estou falando de uma situação drástica, mas aonde o Senhor tem te colocado que é desconhecido para você? Na sua faculdade, em que todo mundo vai contra a sua fé, em que todo mundo vai contra a palavra do Senhor, e você tem se colocado como uma atalaia do Pai, como um homem do Senhor, cheio do Espírito Santo, mas você pode falar, Senhor, eu sou pequeno, Senhor, eu vou ficar em silêncio, porque eu sou pequeno, porque eu sou só um, só tem eu aqui. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja não foi feita para açude, a igreja foi feita para ir para o mar. Pastor, o que isso significa? É simples, açude é lago.
E velejar em lago é fácil. Pilotar barco em lago é fácil. Até eu que não sei consigo. O difícil é para o mar. Passar as primeiras ondas é fácil. Ir para o mar aberto, aí é difícil. Só que tem uma frase que diz o seguinte: mar calmo nunca fez marinheiro bom. Nunca fez marinheiro bom, é isso mesmo. Porque marinheiro bom é feito com mar revolto. Grandes homens de Deus são forjados em lugares desconhecidos, onde eles não sabem aonde firmar os pés, porque a palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Significa que se eu não estiver baseado na palavra, eu não sei nem onde eu piso. É para isso que o Senhor nos enche. Só que os açudes são confortáveis. A gente pode beber a água do açude. A gente pode nadar no açude. O açude é gostoso. Só que ser cheio do Espírito Santo é para aquele que quer não ficar com as águas que dão na canela, a água que dá no joelho, a água que dá no lombo. É aquele que quer mergulhar no Senhor. Em segundo lugar, a gente precisa ter em mente que a gente precisa obedecer, mesmo que os comandos sejam contrários à nossa vontade. Olha a resposta de Pedro: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Posso fazer a nova tradução da linguagem de agora? Jesus, terra, a nova tradução da linguagem do terra. Jesus, o negócio é o seguinte: eu pesquei a noite inteira, eu trabalhei a noite inteira, mas eu ouvi o senhor falando aí, o senhor pregando, e eu achei muito legal. O senhor é mestre mesmo, o senhor entende do assunto que o senhor está falando. Por causa disso, nós vamos fazer. Mas eu vou falar uma coisa para você, Jesus. Nós estamos cansados. Eu acho que nós não vamos pegar nada. Eu gosto muito de Pedro, porque Pedro é um dos poucos que tem coragem de responder Jesus. Porque Pedro é afoito. Pedro é o que tem coragem de dizer: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida? É o que tem coragem de dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É o que também tem coragem de dizer: não, nós não vamos deixar o Senhor morrer, não. Senhor, eu não vou te negar. Daí meia hora está negando. Eu gosto dele, porque ele apresenta quem ele é. Ele apresenta quem ele é para Jesus. E é isso que Jesus espera de mim e de você. É esse coração rasgado. Só que às vezes a gente quer ser igual o João, a gente quer se esconder, e a gente diz: não, eu sou menino, eu vou ficar quieto, deixa o Pedro responder. Mateus é mais estudado do que eu, Lucas, você é mais estudado do que eu, responde aí, Lucas. E a gente tenta se esconder. Só que, meu irmão, Jesus tem direções para nós, e às vezes essas direções, esses comandos, eles são contrários à nossa vontade. Eles vêm mexer com as nossas estruturas. Meu irmão, eu amo andar por essa igreja e ver gente que eu não sei nem o nome trabalhando. Eu amo olhar para essa igreja e passar pela coordenadoria, passar pelo ministério infantil, o pessoal da mídia eu já conheço um pouco mais, que é o ministério que eu estou mais ligado, o pessoal do louvor eu já estou mais ligado, estou mais próximo, mas são ministérios que eu não estou tão próximo. E eu olho algumas pessoas e eu falo: quem é esse Jesus? É bom demais ver essa meninada jovem envolvida nos ministérios. Isso é bom demais. Só que às vezes as direções de Deus para nós, elas nos tiram da nossa posição de conforto. Vai, meu filho, orar. E você fala: ai, Jesus, eu não queria.
Mas a gente espera querer, mas para obedecer não tem que querer. Porque quando eu digo para o meu filho, filho, vai tomar banho, ele sempre vai dizer, eu não quero. Só que eu sei o que é bom para ele. E aí você fala, quem tem criança em casa, adolescente, na sua é igual a minha. Vai tomar banho, não quero. Vai tomar banho, não quero. Por que eu tenho que tomar banho? Tomei banho ontem. Vai tomar banho. O camarada vai, demora uma meia hora para entrar dentro do chuveiro. Abre o chuveiro, fica 40 minutos lá debaixo brincando. Porque na hora que a água começa a cair, ele vê que é gostoso, que é legal, e ele começa a inventar uma brincadeira, e ele se diverte lá dentro. É assim ou não é? Aí você tem que ir lá na porta bater. Acabou o banho! Só mais 5 minutos, pai! Meu irmão, quando Jesus fala vai, você vai. Porque na hora que você chegar lá, você vai ver que foi bom para você. Mexeu com a sua estrutura. E lá dentro você vai ver que foi bom. Você vai saber que você vai sair dali renovado. Você vai sair dali cheio. Deixa o Senhor falar para você as direções que Ele tem para a tua vida. Porque é ali que você encontra propósito para viver. Meu irmão, quando a gente obedece, em terceiro lugar, a gente começa a viver o extraordinário. Eles têm que quando pescam, eles enchem um barco, eles chamam ajuda, eles chamam outro barco, eles enchem o outro barco, quase que eles afundam. O Senhor não nos chamou para coisas naturais, mas para coisas sobrenaturais. Meu irmão, você pode falar assim, pastor, mas eu já ouvi isso, e você está vivendo hoje o sobrenatural. Porque eu ainda não estou satisfeito, eu quero mais. Eu estou igualzinho os discípulos, eles vão chegando para a ceia, e Jesus se abaixa, e começa a lavar os seus pés. E aí, Pedro, Jesus, você não vai lavar os meus pés. Como assim o mestre vai lavar o meu pé? Não, não é assim que funciona, Jesus. Aí Jesus, com todo carinho e amor do mundo, ele diz, Pedro, ou eu lavo teu pé, ou você não tem parte comigo. Aí Pedro, Senhor, não lava só o pé não, me lava todo. Aí Jesus, calma Pedro, é só o pé. Meu irmão, eu estou igualzinho Pedro. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que é extraordinário para o Senhor fazer através da minha vida? Eu quero. Porque, meu irmão, a gente tem uma falsa humildade de dizer, é só eu ir para o céu, tá bom. Não, meu irmão, eu sonho. Eu sonho mesmo, não estou falando sonhar dormindo, não, eu sonho acordado. Eu sonho pregando num monte de lugar. Eu sonho. Eu sonho ver gente sendo curada quando eu orar. Eu sonho, eu fico imaginando, às vezes eu estou orando e falo, Senhor, em nome de Jesus, traz cura para o teu povo. Senhor, traz cura, Senhor, sobrenatural sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Senhor, imagina o dia, Senhor, que eu estiver orando para uma pessoa assim, e eu ver uma mão crescendo de volta assim. Senhor, em nome, Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer, meu Pai. Meu irmão, eu sonho. Porque eu não quero o que é ordinário, eu quero o que é o extraordinário. Agora, a igreja, ela quer ficar escondidinha, ela quer ficar tranquilazinha. E meu irmão, a gente nasceu para abalar as estruturas da terra. Jesus nos instituiu para abalar as estruturas da terra. Quando lá em Atos, a igreja começou a crescer, os imperadores, os mestres, os chefes, os líderes, começaram a falar, eles estão causando uma revolução. Nós não aguentamos mais esses crentes, vamos matar esses crentes. Foi para isso que a gente nasceu, para perturbar o mundo.
Sexta-feira eu estava num culto, numa igreja. Quando eu cheguei em casa, eu brinquei com a Cláudia, eu falei assim, pensa o tanto de caixa de som que tem na nossa igreja. Ela, falei, então, tinha um cômodo de uns 10 metros por uns 10 metros. Mano, era som na orelha. E eu cheguei com o culto começado, já fazia uns 2, 3 minutinhos que o culto tinha começado, já, o pessoal já estava louvando. Mas meu irmão, eu já entrei, sabe quando você vê na televisão, que você vê o camarada mergulhando? Eu já mergulhei, eu já entrei adorando. Porque estava um ambiente de adoração tão grande, eu não estou falando de perturbar vizinho. Mas meu irmão, era impossível alguém passar perto daquele culto de adoração e não perceber que o Senhor não estava ali. Era impossível. Inclusive eu entrei, eu cheguei, então chegou eu e o Wesley. O Wesley está aí, ele estava no infantil agora há pouco. Chegamos eu e o Wesley, tinha um rapaz fumando, perto da igreja, assim, uns 10 metros nada, uns 5 metros da igreja, tinha um rapaz fumando, sentado. Nós saímos do culto e o rapaz estava lá. Falei, ouviu a palavra todinha. Deus falou com ele. Sabe, meu irmão, a igreja, ela nasceu para ir, para avançar. E meu irmão, deixa eu te falar, quando alguém fala assim, eu estou com um problema, a gente não tem que esperar alguém virar e falar assim, você pode orar por mim? Não. Eu estou com um problema, seu companheiro do lado do trabalho, você quer que eu oro por você? Só que a gente tem, melhor saída para o crente meia boca. Eu vou levar o seu nome lá na minha igreja. Você nem ora e nem vai lá na intercessão levar o nome do cidadão. Porque eu tenho certeza que no máximo, vou jogar alto, 5 chegam lá por domingo para falar para a pastora Neuza, pastora, queria pedir para orar por fulano do meu trabalho. Eu estou jogando alto. Quando alguém estiver te contando um problema no trabalho, você olha, faz cara de profeta aí. Profeta, ele não se abala, profeta. Você já faz a cara de profeta e fala, eu posso orar por você? E aí nessa você já joga, feche seus olhos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não depende da gente. E a gente pensa que a nossa oração tem que ter poder. Não, a nossa oração não tem poder. É pedido de filho para pai. Pedir extraordinário é o filho chegando para o pai falando, pai, o que é o ordinário? É o filho chegar e falar, pai, eu estou com fome. E o pai falar, tá bom, vamos almoçar arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e linguiça, arroz, feijão e alguma coisa. Brasileiro é arroz e feijão. O extraordinário é quando o filho chega para o pai e fala, pai, hoje nós podemos pedir uma pizza? Agora, meu irmão, se o pai tem dinheiro, e o filho faz aquela cara de cachorro pidão, e o filho é obediente, o que o pai fala? Vamos pedir, é agora. Ainda mais se o pai for eu que gosto de pizza. Meu irmão, eu vou dizer sim. Senhor, meu irmão Joel precisa de um milagre. Senhor, ele está aqui do meu lado, ele acabou de me contar esse problema da família dele. E Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua intervenção. Vem com a tua glória e traz uma resposta, Senhor, porque eu não tenho uma resposta para ele, mas eu tenho certeza que o Senhor tem. Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu não gastei um minuto. E eu abençoei a vida do meu irmão. Eu abençoei a vida daquele que senta do meu lado. Porque a gente está acostumadinho com o açude de dizer, vou levar seu nome lá na IC. Mas não é mais tempo para isso, meu irmão. É tempo da igreja se levantar
É tempo da igreja se colocar em brecha e falar: Senhor, eis-nos aqui, nós vamos por onde o Senhor nos enviar, e nós falaremos aquilo que o Senhor tem na nossa boca. Meu irmão, desde o mais jovem até o mais velho, porque às vezes o mais jovem fala assim: isso aí é coisa para os mais velhos. Quando os mais velhos começar, deixa os mais velhos fazer, eu sou jovem ainda. Esse negócio de profetizar, de orar, de abençoar, de clamar por cura, não é comigo. Deixa os mais velhos, deixa eu falar uma coisa para você, o pessoal mais jovem, mais da garotada, tipo eu, vai que cola. Meu irmão, o pessoal mais, é que tem uns que são jovens há mais tempo, eu sou desses que são mais há mais tempo. Você que é jovem, deixa eu te falar uma coisa. Em você tem uma unção poderosa que o velho não tem, que é força. Meu amigo, tem hora que a gente olha e a gente fala assim: meu Pai amado, vai dar tanto trabalho. Quando você vê, já tem um jovem lá: não, vamos embora, é agora, vamos. Isso é uma coisa que vocês têm que fazer. Eu tô doido para ver no culto. Quinta-feira é os cultos da hora para isso. Os jovens aqui profetizando no meio da igreja. E nós só assim, ó, aleluia, Jesus, fala comigo, meu Pai. Porque, meu irmão, eu não quero coisa natural, eu quero aquilo que é sobrenatural. Isso é para hoje, não é para amanhã, não é para, ai, vai chegar o tempo, isso não ficou no passado, isso é hoje. E em último lugar, eu quero falar com você, sempre haverá mais. O máximo é só na glória. Porque durante a semana eu estava meditando nesse texto e preparando essa palavra, e eu fiquei imaginando a cena. O Pedro gritando para o barco do lado: vem me ajudar, está cheio, vem, 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 nós vamos afundar aqui. E o outro barco cheio já também, Pedro olhando para os outros e falando: meu, nós estouramos no norte, nós vamos ficar ricos. Nós, todo dia de manhã a gente pergunta para Jesus: Jesus, onde é que a gente pesca hoje? Jesus vai dizer: a gente vai encher o barco de peixe, nós vamos ficar ricos. E eles todos felizes vindo. Pedro pensando: e agora? O que eu falo para ele? O que eu faço? Ele fala: peraí. O que aconteceu aqui foi sobrenatural. Isso não é natural não, isso não acontece todo dia. Ele se ajoelha e diz: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. E o Senhor é, o que ele está dizendo? O Senhor é santo. Eu não posso estar no mesmo ambiente, porque se a gente ficar no mesmo ambiente eu vou morrer. Você lembra do sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos? Que tinha que estar com a vida completamente limpa, para não ser fulminado. É isso que está vindo na mente de Pedro: eu não posso andar com aquele que é santo, porque senão eu vou morrer. Afasta-se de mim, Senhor. Mas Jesus entra na vida dele e diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meu irmão, o barco estava cheio de peixe, e eles deixaram tudo. Eles colocaram os peixes lá, falaram: tchau, peixe, eu vou viver algo maior. Em Jesus, um povo cheio do Espírito sempre terá novos níveis de intimidade com Deus. Um povo cheio do Espírito sempre haverá novos níveis de intimidade com Deus. Porque aquele Deus que Pedro olhava e achava que ia ser distante,
Ele passou a dormir dentro do mesmo cômodo. Ele passou a ouvir a oração de Jesus. Ele passou a andar do lado do mestre. Ele passou a comer na mesma mesa que Jesus. Meu irmão, pensa, sentar para comer uma macarronada com Jesus. Ouvir o que ele tem para falar. Olhar para Jesus e falar assim, Jesus, isso é só na glória que nós vamos provar. Mas olhar para Jesus e falar assim, Jesus, me passa o pão. De repente tinha só um pedaço, ele faz assim e tem dois. Ele começou a provar experiências que no mar ele nunca ia provar. Pescando peixe ele nunca ia provar. Meu irmão, eu e você hoje estamos sendo chamados para andar com Jesus mais perto e deixar Ele encher a gente. Deixar o Espírito Santo de Deus encher a gente, para que a gente tenha uma nova vida, uma nova história. Aquela história que estava sendo escrita, amém, apaga. Porque a partir de hoje vai ser feitas novas todas as coisas. Ser cheio do Espírito, meu irmão, é isso. É entender que as coisas velhas passaram e o resto foi feito novo. Nós vamos sim passar por algumas noites que vai ter trevas. Nem tudo foi rosas na vida dos discípulos. Eles passaram por tempestades, mas Jesus estava lá. Eles passaram por problemas, mas Jesus estava lá. E deixa eu encerrar essa palavra falando um pouquinho sobre Jó. Você conhece a história de Jó? Ele tinha tudo, ele era rico, ele tinha bens, ele tinha ótimos filhos. Eu digo que ele tinha ótimos filhos porque quando ele sacrificava em favor dos seus filhos, ele dizia assim: Senhor, se porventura os meus filhos pecaram, eu já estou oferecendo sacrifício em nome deles. Então ele tinha bons filhos, ele confiava nos filhos dele. E aí ele perde tudo. Seus filhos morrem, ele perde todos os seus bens, todos os seus servos morrem, e fica ele, a sua esposa e 3 amigos infelizes. E aí quando você vai ler o livro de Jó, e você vai discorrer a história de Jó, você vai ver ele discutindo com seus amigos, você vai ver Jó discutindo com Deus, você vai ver Deus respondendo Jó. Mas tem algumas coisas que só tem na nova tradução da linguagem do terra, que não está na Bíblia, mas que eu imagino. É uma imaginação minha. Eu fico imaginando o Senhor restaurando a sorte de Jó, restaurando a vida de Jó. Ele não tem quase nada ainda. O Senhor está começando a fazer, só tem uma galinha ali, que é a galinha que ele pega o ovo que ele come todo dia. E a esposa de Jó chegando para ele falando: então Jó, eu estou grávida. E as irmãs estão tudo falando assim: glória a Deus, aleluia. E os irmãos já estão falando como é que ele ia pagar as contas da criança. O que ele ia dar de comer para essa criança? Jó não sabia que a sorte dele estava sendo restaurada. Você pode estar aqui nessa noite e o Senhor está começando alguma coisa na tua vida. Mas você pode estar perdidinho. Você pode estar falando assim: mas Jesus está errado. Jesus não está casando. Jesus não está encaixando. Não está dando certo. Em 2020, que nós estudamos Gente Como a Gente nas ICs, 2020. Meu irmão, quando o pastor Gerson falou, nós vamos estudar o livro Gente Como a Gente nas ICs. Eu não sei quem estava aqui, eu não sei quem lembra. Meu irmão, eu lembro que eu fui comprar o livro.
Eu não achei o livro na internet. Eu morava em Salto de Pirapora, tive que ir para Sorocaba comprar o livro, tive que ir para a cidade grande comprar o livro. Eu voltei com o livro e eu vou abrir meu coração aqui. Eu não gosto do Max Lucado. Não gosto dele no sentido que eu não gosto de ler os livros dele. Eu não gosto do jeito que ele escreve. Falei, mas o pastor mandou comprar, né? Vamos comprar? Mandou, né? Pediu pra gente estudar. Cheguei em casa, peguei o livro. Eu lembro que a gente estava esperando a visita do Bruno e da Thalita. Eu peguei o livro, eu fui pro meu quartinho de oração. Eu falei, bom, enquanto eles não chegam, eu vou ler o primeiro capítulo. E se você abre no primeiro capítulo lá, é sobre José, pai de Jesus. Meu irmão, mas não deu 3 minutos. Eu estava caído no chão, chorando, orando, falando com o pai. Porque José queria ter o controle de todas as coisas, mas de repente ele estava fora de casa, ele estava longe de casa, e a mulher dele não tinha onde dar a luz para o filho. Uma mulher grávida que não tinha uma cama para ter um bebê. Às vezes o Senhor nos tira das nossas zonas de controle para mostrar que Ele continua sendo o Todo-Poderoso, que Ele continua tendo todo o poder sobre todas as coisas, e que chega a hora, meu irmão, que a gente só se entrega e deixa Ele encher. Queria te convidar a ficar em pé. O Senhor está chamando a sua igreja para novos níveis. Ele está agitando as águas que estão paradas. E se nessa noite você entendeu isso, você entendeu que isso é para a tua vida, se você entendeu que já não dá mais para viver do jeito que você estava vivendo, e se você quer provar de novos níveis de intimidade, eu quero abençoar a tua vida, eu quero orar por você. Nós pastores queremos orar pela tua vida, eu te convido a vir à frente. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Toda a igreja de Jesus precisa aceitar essa palavra. Porque se nós olharmos para a gente vai achar áreas da nossa vida em que nós estamos muito confortáveis. Até mesmo no nosso ativismo, até mesmo na nossa religião. Está tudo muito confortável. Eu já vou para o céu. Eu já estou com a passagem garantida. Mas quem você está levando junto com você? A palavra de Deus diz que quando Jesus vai começar o seu ministério, o Espírito impele Jesus até o deserto. O Espírito leva Jesus até o deserto. Meu irmão, quando foi a última vez que você falou, Senhor, me leva para onde o Senhor quer? Porque ficar em Jerusalém é fácil. Em Jerusalém tem adoração o dia inteiro. Mas nós fomos chamados para derrubar as portas do inferno. Se você quer algo novo, venha em nome de Jesus. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas. Comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer
poder junto com você adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.